Vou começar, como sempre convém e é prática nossa, né? Convidando todo mundo para que aí em cada local em que cada um estiver, nas suas casas, junto aos familiares, nos ajude aí com uma vibração, elevando o pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, cada um dentro da sua forma de crença, cada um dentro da sua forma de entender e de visualizar, mas todos juntos emanando essa boa vontade, essa intenção de bem, de amor, para que nesses minutos que nós vamos passar juntos aqui durante essa conversa virtual, os ensinamentos que vêm colhidos desses maravilhosos livros, materiais que chegam até nós pela espiritualidade, ora pela filosofia, ora pela religião ou pela ciência, sejam guardados em nosso íntimo, para que a gente possa colocar isso tudo em prática nas nossas vidas. Assim seja. Pessoal, então, esse tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que a humanidade vem vivendo, né? Essa pandemia, mas não se limita a esse momento. É um tema que vocês vão ver no decorrer do assunto, ele é importante para a nossa vida o tempo todo. Assim, como não sou da área de saúde, já peço de antemão aí desculpa aos colegas que eu sei que são da área de saúde que estão assistindo, os companheiros que são dessa área que estão assistindo, que vão achar meus exemplos simplórios. A gente precisa lembrar que o objetivo é fazer que a informação e as ideias e o raciocínio chegue a todos. E a ideia de hoje é realmente desenvolver alguns raciocínios sobre o nosso sistema imunológico, o que é isso, como ele funciona, o tipo de influência que ele sofre com esse momento que nós estamos vivendo, se algumas afirmações que nós ouvimos desde a infância, isso tem coerência, né, se faz sentido, e aí deixar algumas perguntas no ar para todos nós, né, para a gente mesmo raciocinar. O objeto principal, então, já que o tema é raciocínios acerca do nosso sistema imunológico, é pensar assim. Bom, a gente sempre ouve falar desde a infância, é comum, né, a gente ouvir falar que a nossa postura, a nossa atitude mais leve, otimista com relação à vida, isso tem influência na forma como a nossa vida se desenrola, como a nossa saúde se manifesta e que tem reflexo direto uma coisa na outra. E aí é para pensar, né, será que isso é uma frase de livro de autoajuda? Será que isso é uma frase filosófica bonita? Será que existe mesmo uma relação direta dessa postura com reflexo na saúde, com reflexo no que a gente vive? Então nós vamos tentar reunir aqui alguns elementos que nos façam chegar a uma conclusão se há ou não lastro científico para essas afirmações, né? De que essa atitude otimista, feliz de lidar com a vida, ela tem realmente esse reflexo. Depois, num segundo momento, mas na mesma linha de raciocínio, é ver se existe na ciência esse lastro. Ele provavelmente também deve haver na doutrina espírita, uma vez que a nossa doutrina é uma doutrina que pauta por três aspectos, né? O científico, o filosófico e o religioso. Então, se nós encontrarmos na ciência confirmação para isso, certamente na doutrina também encontraremos. Vamos tentar buscar essa informação. E, por último, percebendo essas duas coisas, e percebendo como funciona, por fim, o nosso sistema imunológico, ver se, além de encontrar na doutrina, nós conseguimos também encontrar nas outras revelações, na segunda e na primeira revelação, informações que confirmam essa nossa dúvida. Pensando que Jesus, quando prometeu o Consolador, ele disse que ele viria nos ensinar tudo
e nos fazer lembrar de tudo que ele propôs, de tudo que ele trouxe de informação. Sinal que precisava de detalhamento e sinal que não pode haver conversa entre o que ele falou e o que a doutrina diz agora. Também Jesus disse que ele não veio para derrotar a lei. Ele estava se referindo ao Velho Testamento, a lei, né? Ele não veio derrotar a lei, mas dar cumprimento a ela. Então, nós devemos encontrar no Velho Testamento também pressupostos que vão confirmar ou não essa linha de raciocínio que nós vamos desenvolver no decorrer desses minutos. Então, esse é o nosso caminho de hoje. É por aí que a gente vai. Bom, para começar, nós vamos dar alguns passos para trás. Eu fui modesto. Nós vamos dar muitos passos atrás, muitos passos. Nós vamos a 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Foi nessa época que surgiu a vida na Terra. E a vida na Terra surgiu, a biologia, né? Ela surgiu com pequenos organismos simples, unicelulares, pequenos organismos bastante simples. E pelos estudos da ciência nós sabemos que a partir daí esses organismos foram ganhando em complexidade, organismos maiores, mais complexos, mais elaborados. E nós que militamos na doutrina, estudamos a doutrina, sabemos que em paralelo a isso, os espíritos que foram criados simples e ignorantes, isso está lá na formulação da doutrina, eles também vêm caminhando numa evolução e encontraram nesses organismos simples a forma de ir se dotando da capacidade de governar esses organismos, desde esses muito simples, unicelulares, desencadeando no processo de seleção e progresso das espécies, até chegar na espécie humana, o Homo sapiens. Nesse momento, quando esses espíritos já começaram a governar estruturas orgânicas mais complexas, um ganho já havia ocorrido. No livro Evolução em Dois Mundos, obra do autor André Luiz, com psicografia do Chico Xavier, estima-se que há 1,5 bilhão de anos atrás, que 1,5 bilhão de anos foi o tempo gasto para que os espíritos que encarnavam, estavam conectados a essas estruturas simples, conseguissem dominar todo o automatismo fisiológico necessário para organizar a vida nesses organismos, nesses seres vivos, né? Então, se nós pensarmos que o propósito do espírito encarnado é experimentar a vida através dos sentidos, porque não basta o estudo, senão, se bastasse o estudo, se bastasse absorver a parte intelectual da coisa, bastava que nós tivéssemos acesso à informação, e aí todo o progresso intelectual e moral estaria alcançado sem a necessidade da vivência, né? Sem a necessidade de sentir, da emoção que faz que finalmente a gente seja dono daquela informação e que aquilo seja absorvido por nós. Então o espírito, nessa lida com esses organismos pequenos, simples, e que foram aos poucos se desenvolvendo, ele foi ganhando essa capacidade de governar essas estruturas orgânicas, desde um bem simples até o momento em que estava habilitado para a encarnação na espécie humana, né? No ser humano. Bom, alguns desses processos, desses automatismos fisiológicos, nós conhecemos muito bem, outros nem tanto. Para servir de exemplo, para que todo mundo pense no mesmo sentido, vamos falar da respiração, porque é algo que é muito fácil de entender para todos nós. A respiração ocorre absolutamente fora da necessidade de nós comandarmos isso conscientemente, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, enquanto vocês estão assistindo daí, enquanto eu estou falando aqui, nós vamos respirando e em momento nenhum a gente tinha pensado nisso. Talvez agora que eu estou falando, nós estejamos pensando na nossa respiração. Mas fora isso, ela flui sem que a gente tenha que interferir nesse processo. Isso acontece no sistema respiratório, acontece para o sistema endócrino, acontece para o sistema cardiovascular, né? Ninguém fica pensando
sangue assim, o meu coração precisa ir mais rápido agora, bombear mais sangue porque eu estou subindo um morro, e aí a oxigenação, isso acontece espontaneamente, isso não é consciente, né? Isso é inconsciente, é o automatismo fisiológico que a gente está falando, foi esse primeiro aprendizado do espírito, né? Agora a gente vai entrar na fase do automatismo moral, o sistema nervoso, enfim, N sistemas fisiológicos do nosso organismo funcionam com esse automatismo. Então, toda vez que eu mencionar o automatismo fisiológico, estou falando disso, dessa capacidade do nosso organismo realizar atividades independentes do nosso comando consciente. Mais à frente, sem dar spoiler, nós vamos ver que essa interferência que parece só inconsciente não é bem assim. Para a gente começar a raciocinar sobre isso, a gente pode, ainda no exemplo da respiração, que eu acho que é o exemplo mais simples para nós, pensar o seguinte: é possível, embora a nossa respiração ocorra naturalmente, sem a nossa interferência, que eu altere o ritmo e a profundidade da minha respiração. Então é possível fazer essa respiração lenta, profunda, pausada. É possível prender durante um tempo a respiração. É possível acelerar a respiração intencionalmente, conscientemente. Então é perceptível para nós a interferência da nossa vontade consciente nesse sistema respiratório. Mas existem momentos que a interferência ocorre, até num sistema como esse, sem que a gente perceba o comando, mas percebendo o efeito. Vamos pegar um exemplo? O ato de suspirar. As pessoas suspiram em algumas instâncias que têm a ver com o estado psicológico delas. Então, antigamente existiam palavras que eram usadas para dizer que a pessoa estava melancólica, que ela estava triste, que tinham relação direta com o ato de suspirar. Então, quando alguém está muito triste, aquele parado, com a memória no passado, rememorando alguma coisa, e não é comum a gente ver isso? Então, o processo foi alterado por um estado emocional. E olha que a gente está falando aqui de uma coisa muito basal, muito simples, que é a respiração. Algo muito, muito, muito simples mesmo. Bom, por que a gente está falando disso? Porque a gente iniciou caminhando na fala aí da questão do automatismo fisiológico e dos sistemas que funcionam assim de forma independente da nossa vontade consciente. Por uma razão muito simples. O sistema imunológico é um sistema que funciona através do automatismo fisiológico. Nós não damos uma ordem para que o nosso sistema imunológico entre em ação em determinado momento e em outro não. Ele atua independente da nossa vontade consciente. Como que isso pode ser percebido? Um exemplo bastante simples assim. Mais uma vez peço desculpa aos amigos da área de saúde porque vão ficar chocados com a banalidade do exemplo, mas eu acho que para quem não é, como é o meu caso, vai ilustrar bem. Imagine que, aproveitando aí o período de afastamento social que você está vivendo, resolve levar a criançada que está na sua casa, filhos, sobrinhos, não importa, para um tipo de atividade diferente do usual. Uma coisa que você sabe que eles nunca fizeram, porque essa geração quase não faz mais. Então, vou imaginar aqui que eu juntei a turminha e levei para o terreiro da minha casa, ou para a laje do apartamento, ou para a cobertura, enfim, para um espaço qualquer. Nós vamos soltar pipa. Cada região do país chama usa um nome, pipa, papagaio, raia, enfim, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E aí, parte do processo da diversão de soltar pipa é fazer a pipa. Na verdade, na minha infância eu achava mais divertido até fazer do que soltar. Mas enfim, levamos a criançada para o terreiro e vamos fazer uma pipa. Por conta de muito tempo sem ter, perdendo com a elaboração de confecção da pipa, a gente acaba, ao preparar ali a taquara, a vareta de bambu que se usa para dar estrutura, a gente acaba deixando que uma farpa entre no dedo, na ponta do dedo. Na pontinha do dedo entra uma farpa. Mas ali na hora, brincadeira, de distração com a criançada, você não dá importância para aquilo. O dia passa, a noite passa, você foi dormir, um incômodozinho pequeno, porque na ponta do dedo costuma ainda ficar uma partezinha da farpa para fora, um incômodozinho, mas não passa disso. Você vai dormir
E aí no dia seguinte você acorda e a primeira impressão que você tem ao acordar é que seu coração mudou de lugar, né? Que ele está batendo lá na ponta do dedo. Tá aquela coisa latejando, o dedo está inchado, está vermelho, está quente e está doendo. Pulsa, né? Pulsa, fica aquele latejar na ponta do dedo, exatamente onde a farpa entrou. A medicina utiliza esses 4 atributos para caracterizar a inflamação: o inchaço, a temperatura, a vermelhidão e a dor. Esses 4 atributos que caracterizam a inflamação. Então, seu dedo inflamou. Enquanto você estava dormindo, o seu dedo inflamou. Bom, vamos entender esse processo. A dor, ela existe porque, com a maior irrigação, né, os vasos se dilatam no local, e nós vamos entender mais à frente por que disso. Eles se dilatam no local, o sangue começa a fluir mais naquela região que está inflamada, e com esse fluxo maior, uma área fechada, que aumentou o fluxo de qualquer coisa lá dentro, aumentou o volume, aumentou a pressão. Se aumenta a pressão, comprime as terminações nervosas ali da ponta do seu dedo, e o seu cérebro lê isso como dor. Olha que bacana. Uma dor simples de uma farpa no dedo funciona no mesmo mecanismo de uma dor psicológica, ou nessa dor que a gente está vivendo o planeta todo, né? O nosso radar sinalizou que ali tem algo errado acontecendo e sinaliza pela dor. Se não doesse, a gente ia dar importância para isso, será? Se não doesse, a gente ia parar para pensar o que está acontecendo, ir atrás, investigar, o que foi. E o sistema imunológico, ele funciona nessa lógica. Nós vamos entrar lá. Incha, porque estamos com mais sangue no local. Fica vermelho, pelo mesmo motivo, sangue vermelho. E fica quente pelo mesmo motivo, sangue é quente. Então, o que aconteceu enquanto você tranquilamente dormia? Imagine que nós temos um radar no nosso corpo, no sistema imunológico. Gente, mais uma vez, da simplicidade dos exemplos, hein? Imagine que a gente tem um radar, mas um radar inespecífico no nosso corpo, no nosso organismo. Não é como esse radar de avanço de velocidade, que ele é muito específico, ele só vai fotografar um carro que passar acima do limite de velocidade que está ali calibrado para ele notar, né? O carro dentro do limite ele não vai fotografar, um pássaro ele não vai fotografar, uma bicicleta não vai, uma pessoa, tudo que estiver dentro do limite ele não fotografa. Limite, sim. Então ele é um radar específico. Um radar inespecífico, esse radar inespecífico, que é o símbolo que eu estou usando para o nosso sistema imunológico, ele é um radar que é capaz de captar uma infinidade de elementos que são invasores do nosso corpo. Então, enquanto a gente tranquilamente dormia, esse radar percebeu que lá na pontinha do dedo, onde a farpa entrou, haviam bactérias nessa farpa que, ao perfurar a sua pele, chegou até o tecido subcutâneo, e essa bactéria, notícia ruim para quem não é da área de saúde, vocês vão ficar um pouco chocados com isso. Essas bactérias são organismos vivos, criaturas vivas, que têm o mesmo propósito de quase todas as criaturas, se não todas, acho que todas, né? Que é estar ali confortável, num ambiente seguro, com alimento disponível e procriando, aumentando a sua população, crescendo. Se o nosso radar não captar essas bactérias, se esse radar não chamar a nossa atenção, quando nós fôssemos perceber isso visualmente, talvez já fosse tarde demais, essas bactérias já estariam com a sua colônia muitíssimo aumentada e o dano já seria enorme. Então, vejam bem, para a gente começar a raciocinar, alguém, na hora que percebe que o dedo está inflamado, para e pensa assim: poxa, células de defesa, por favor, vocês podiam ir lá para o meu dedo indicado, mão esquerda, que entrou uma farpa e parece que tinha algumas bactérias lá, então vocês podiam, por favor, ir até lá e começar a combater essas bactérias para evitar que elas caiam na corrente sanguínea, aumente, me dão um prejuízo? É claro que não, é óbvio que não. A gente dorme tranquilamente e acorda com o processo já iniciado. O inchaço é o processo iniciado, é a dilatação, é o maior fluxo de sangue para chegar mais glicose, mais
sangue, mais oxigênio e mais células de defesa para poder combater aquele invasor que é a bactéria que está ali. Bom, daí para frente, como que acontece o processo? No nosso sangue, uma dessas células de defesa, elas se chamam monócitos, né? Eles estão ali no sangue, estão presentes no sangue, e quando eles chegam até o local, no exemplo nosso, na ponta do dedo, e os vasos estão dilatados, eles conseguem ultrapassar a barreira dos vasos sanguíneos e chegar até o tecido onde as bactérias estão. Quando ele faz isso, quando ele entra em contato com a química que está ocorrendo ali, da alimentação da bactéria, da presença dela, o que é um monócito se transforma. Olha como que a nossa fauna vai crescendo e o medo de quem é, e a surpresa de quem não é da área de saúde vai aumentando. A gente tinha então um bichinho ali, invasor, uma bactéria, querendo se alimentar e se reproduzir no nosso corpo. Agora, um outro elemento, uma outra célula, essa fazendo parte do nosso corpo, um monócito, atravessa o vaso e chega até o local. Por conta dessa presença, ele se transforma, é isso mesmo, ele se transforma de monócito para macrófago. Ele se torna um macrófago. O nome significa o quê? Macro, grande, fagos, comer. Aí que vem o susto do leigo como eu. Esse outro bichinho que faz parte da nossa fauna, do nosso organismo, ele come a bactéria. Ele come a bactéria. Tanto que o processo tem o nome de fagocitose. Fago, de novo, comer, citose, célula. Ele come a bactéria. E eu fico vendo o pessoal entrar aqui da área de saúde, eu fico pensando, gente, eles devem estar olhando os exemplos e morrendo de rir, né? Mas é isso. O macrófago, ele começa a atacar então as bactérias, esse invasor, começa a comer as bactérias, e nesse processo ele está fazendo a nossa defesa. É assim que flui. Isso acontece porque essa parte de linha de defesa que eu estou falando, que é esse radar inespecífico, ele dá conta de uma gama de agentes enormes, né? Isso funciona tanto para essa bactéria, quanto para outras bactérias, quanto para uma substância química presente no cigarro. Se alguém fuma, esses elementos químicos presentes no cigarro que chegam no pulmão vão ser tratados da mesma forma. O macrófago vai tentar desesperadamente comer essa substância, se inclusive a gente pudesse não, quando os médicos veem isso em equipamentos muito sofisticados e potentes, fica claro ali as imagens do macrófago com um pontinho no centro, preto, que é o elemento que ele comeu nesse desespero e acabou morrendo também. Então a gente já começa a morrer ali imediatamente. Bom, esse sistema todo inespecífico que eu venho falando, essa comunicação, esse radar que percebeu o invasor, que acionou o sangue, que mobilizou esses elementos, que fez transformar o monócito em macrófago, que faz que ele se alimente e nos proteja, isso está presente em todas as formas de vida no nosso planeta. Todas, sem exceção. Toda forma de vida tem esse tipo de proteção. Então, assim como aconteceu com todas as nossas habilidades relacionadas àquele automatismo fisiológico, aconteceu também com isso. Nós viemos treinando essa habilidade, o espírito que eu digo, vem treinando essa habilidade de comandar essas habilidades do corpo durante milhões, bilhões de anos, e por isso essa coisa se dá de forma tão organizada. E há um elemento que comprova essa evolução e que isso está presente em todas as formas de vida. Até os unicelulares têm esse tipo de comportamento de autodefesa quando um elemento estranho acontece. Bom, mas se por um lado a gente confirma que isso evoluiu junto, por outro, deve haver alguma coisa que mostre que, ao se aproximar da categoria da espécie humana, essa classe de animais aos quais o ser humano pertence, que são os mamíferos, deveria haver alguma categoria, algum tipo, alguma linha de defesa mais sofisticada, compatível com essas estruturas mais sofisticadas. E daí, pensando nisso, fui pesquisar, e não é que há sim uma segunda linha de defesa, essa muito mais sofisticada, muito mais inteligente,
muito mais específica, que é chamada de sistema adaptativo. O sistema adaptativo são células de defesa que também vão atuar como o macrófago atua, combatendo os agentes invasores, porém eles se adaptam especificamente para o tipo de agente que ele encontra invadindo o organismo ao qual ele pertence. Exemplo, o coronavírus, exemplo, o H1N1, exemplo, a AIDS, exemplo, qualquer tipo de doença que nós imaginarmos. Essas doenças fazem com que o sistema imunológico, essa segunda linha de defesa, o adaptativo, crie células específicas para o combate daquele micro-organismo. E como daquele elemento? Se o organismo com um invasor, como é o caso agora do coronavírus, que é novo, né? Ninguém tem anticorpo para isso. Agora sim, né? Agora algumas pessoas que já contraíram e conseguiram se curar, elas têm anticorpo para isso. Já desenvolveram anticorpo para isso, mas até então ninguém estava preparado, e por isso essa velocidade de contágio que a gente tem visto por aí. Vocês devem se lembrar nos estudos de história que o homem branco chegava em algumas aldeias, em alguns povos, né, que não tinham tido contato nenhum com uma gama de doenças, e era um desastre, porque eles não tinham nenhuma forma de defesa para aquilo, só aquela não específica, e aí era pouco para combater, e muitas pessoas morriam, né, nessa condição. Mas enfim, então naquele raciocínio de deveria ter algo mais sofisticado, quando acontece? Os mamíferos, essa linha de defesa chamada adaptativa, mais evoluída, inteligente, que se organiza e se prepara para um agente específico, ela só está presente dos mamíferos para cima, ela não acontece nas outras espécies, né? Muito bacana. Bom, agora para a gente evoluir, porque até aqui o que nós vimos? Até aqui nós estamos tentando entender como é que funciona, né, o sistema imunológico e como que isso foi sendo treinado. Para, mais uma vez, um exemplo bem básico assim, para nós leigos, mas agora inclui tanto o leigo em medicina quanto o leigo, a pessoa que está começando a estudar a doutrina, né? Vamos imaginar um exemplo bem simples, assim, bem grosseiro. Há muitos milhares de anos atrás, o homem era coletor e caçador, né? Ele não plantava, ele não ficava fixo num local, ele caçava e ele coletava. E nesse processo de caça ele se transformou num grande predador devido à sua inteligência, né? Ele construía armas, então ele era capaz de abater animais muito maiores, muito mais fortes do que ele, graças à sua inteligência. Quando nós olhamos para a natureza, olhamos os grandes predadores, é comum ver, por exemplo, em torno do leão, que outros predadores não tão fortes, não poderosos, eles se aproximam, se associam e ficam ali meio que esperando alguma sobra, no caso das hienas, chacais, esse tipo de coisa. O ser humano não foi diferente. Então existe uma teoria que diz que os lobos começaram a se associar ao homem nessa época, porque facilitava a caça um do outro e sobrava alguma coisa que o homem não comia para os lobos. Bom, estou dando grandes saltos de tempo aqui para poder fazer o exemplo, né? Em determinado momento, uma certa espécie de lobos, talvez mais dóceis, né? Geneticamente mais propícios a associar, começaram a ficar mais próximos do homem, não só participar da caçada, mas também por ali, dormir no mesmo local, frequentar os mesmos locais, e milhões de anos depois nós temos aí os nossos amados, queridos cachorros, né? Os nossos lobos domesticados. Agora tem várias espécies que convivem com a gente, que trocam carinho, que a gente dedica amor, né? Frequentam as nossas casas. O exemplo grosseiro para a gente entender a evolução desses sistemas todos, dessas células, desses organismos que fazem parte do nosso corpo, é isso que parece absurdo. As nossas células, elas foram domesticadas para esse funcionamento fisiológico, tanto quanto o lobo foi domesticado para virar um cachorro. É a mesma lógica. Lógico, evidente, que demorou muito mais tempo, é muito mais complicado, mas a lógica é a mesma. Eu falando isso talvez pareça ainda mais absurdo ainda. Então vou recorrer a um médico bastante conhecido, e vou buscar na referência dele algo que confirma essa ideia que parece grosseira demais.
Estou falando de André Luiz, ele deve estar muito ocupado agora, não vai poder vir aqui falar, eu lamento, mas ele deixou isso escrito. Então eu vou ler para vocês a frase que eu copiei, que está no livro Evolução em Dois Mundos, também capítulo 5, primeira parte, que falando do funcionamento das células nessa organização que a gente está falando, né, nessa obediência, ele diz assim: são animáculos infinitesimais, ou seja, minúsculos. Nós estamos falando desse livro de 1958, né? Até para perceber isso aqui seria difícil. Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na terra orgânica. Assim, ele foi muito mais sofisticado, muito mais educado e usou palavras muito melhores, mas é o domesticado, é o lobo domesticado, as células foram domesticadas. A pergunta é: quem domesticou essas células para que elas se comportassem assim? Quem que fez isso? Aí, meus amigos, são vocês com as suas e eu com as minhas, cada um com seus problemas. Nós sabemos que o espírito não tem forma, não tem corpo, não é material, ele é como uma ideia, uma energia. Até energia é difícil de falar, não sabe que energia hoje é matéria, né? Mas ele, para experimentar a vida material, para experimentar sensações, para encarnar, ele precisa de um intermédio entre o espírito e o corpo, que ele não tem ação sobre o corpo. Isso é o que nós chamamos de corpo perispiritual. O perispírito é formado no momento anterior à sua encarnação, de acordo com a vontade, ordem do espírito, amparado pelos prepostos do espírito. Isso também está na doutrina, né? Está lá na codificação. A vontade do espírito organiza esse perispírito, que por sua vez vai refletir no corpo que ele vai utilizar para aquela sua experiência de encarnação, de reencarnação. Então, essa habilidade que nós treinamos bilhões de anos já é nossa, já é do espírito. Nós já somos capazes de fazer que isso funcione, né? Que esse automatismo fisiológico já é um ganho do espírito, já consegue isso naturalmente. E é por isso que essas células estão domesticadas no decorrer desse tempo todo. É assim que ocorre. Bom, agora, para a gente dar sequência no nosso raciocínio, eu peguei um trecho do livro Evolução em Dois Mundos também, em que o André Luiz ele explica ainda sobre as células e esse funcionamento organizado que a gente está vendo aí nessa loja. E esse parágrafo ele serve para duas coisas. Ele serve para dar mais um argumento para isso que a gente está raciocinando acerca do funcionamento, e também lança uma interrogação para aquilo que nós vamos raciocinar adiante, que é: se vocês estão achando que está muito interessante essa ideia das células funcionarem assim de forma tão organizada enquanto a gente está dormindo, já tem uma detecção, já vai lá, já combate, aí além dessa que é inespecífica, tem uma que transforma exatamente para aquele tipo de patógeno. Se isso já está sofisticado, vocês vão ver que vai ficar muito mais ainda. O trecho é assim: as células, quando ajustadas no ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural, operário mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência. Ou seja, confirmou de novo, com outras palavras, tudo aquilo que a gente veio falando. Tem uma organização, elas estão ali funcionando de forma muito inteligente para que o processo flua com o objetivo de garantir a segurança e estabilidade do organismo, né? O que vai chamar a atenção para o próximo passo é que ele conclui esse parágrafo assim: comunicando-se, vou repetir, hein? Comunicando-se umas com as outras sob o fluxo que lhes mantém coesão. Agora para tudo, né? Nesse pedaço aí eu pedi para parar tudo. Então quer dizer que além das células, independente da nossa vontade consciente, elas serem capazes de detectar o agente invasor, mobilizarem os recursos para ir até o local, se modificarem para atacar de monócito e macrófago, ainda são capazes, numa outra linha de defesa, serem específicas para cada agente e, além do mais, se comunicam.
Nesse ponto eu fui pegar água. Falei, como assim se comunica, né? Bom, português eu tenho certeza que nem o língua qualquer que nós conhecemos, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o André Luiz não ia dizer que elas se comunicam sem que elas se comunicassem. Esse livro foi escrito, como eu falei, publicado pela primeira vez em 1958. Ainda não se conhecia esse processo. A espiritualidade deu aqui um sinal que nós podemos confiar nessa informação que ela transmite, conforme a gente estuda sempre, né? A doutrina, à medida que o tempo avança, que a ciência vai avançando, ela só confirma se não tem briga de uma com a outra, né? Hoje o que se sabe é que quando o processo começa, são produzidos hormônios, são produzidos marcadores, substâncias químicas que fazem o processo todo acontecer, a dilatação do vaso, a concentração do sangue no local, a transformação nosso em macrófago. O macrófago, por sua vez, que começa a combater e vê que o combate não está indo bem, ele não está conseguindo comer as bactérias como deveria, ou ao fazer isso ele é que morre. E aí esse processo todo, esses detalhes todos, eles provocam reações químicas, e é por essa química que aquela segunda linha de defesa já sabe, olha, o macrófago não está dando conta, nós vamos ter que entrar em operação, e chama o segundo batalhão. Então, essa comunicação é química. Essa comunicação toda é química. Desde a entrada da bactéria no tecido subcutâneo até o avanço da segunda linha de defesa, que é essa específica. Aprofundando nessa linha, e aí a coisa vai ficar ainda cada vez mais interessante, vou apresentar para vocês uma doutora, PhD, chamada Candace Pert, americana. Ela foi a primeira mulher a dirigir, liderar um departamento do Instituto Nacional de Ciências Mentais nos Estados Unidos, e ela estava fazendo uma pesquisa e ela descobriu coisas grandiosas acerca dessa comunicação. Ela escreveu um livro que infelizmente ainda não tem versão em português, mas como é um inglês técnico, né, não tem figura de linguagem, não tem esse tipo de jogo de texto, né? Então, de traduzir num texto comum, vale muito a pena, recomendo muito. Esse livro, o título dele em português seria, assim, uma tradução livre, assim, bem simples, Moléculas da Emoção, o título. Já é bem sugestivo, né? E continua. A ciência por trás da medicina mente-corpo. Olha que legal, olha que sugestivo, né? A ciência por trás da medicina mente-corpo. Ela já afirma no título que existe uma interferência e ela pode ser considerada uma ciência e medicina na interface da mente com o corpo. Ora, nós sabemos que a mente, ela não é a sede da inteligência, né? A inteligência não é um subproduto da mente. A inteligência está no espírito. Então, quando ela estabelece a relação mente-corpo capaz de produzir essa medicina, que pode ser estudada inclusive como uma ciência, ela está reconhecendo que é a ação do espírito no corpo. Agora, olha que curioso. O objetivo da pesquisa dela não era, por fim, estabelecer como é que essa comunicação acontece, mas o principal objetivo era, ela trabalhava para tentar encontrar uma substância que pudesse ajudar as pessoas que tinham vício em cocaína. O que ela pensou? Bom, existem receptores nos neurônios que são associados às moléculas da substância da cocaína, e por isso era o efeito que o usuário busca, né? Se eu criar uma substância que bloqueie essa ação lá no receptor da célula, quando a droga for utilizada, o usuário não vai ter a sensação, vai ser muito mais fácil dele deixar o vício. Era esse o raciocínio dela. Então ela foi em busca de saber como é que funcionavam essas conexões, esses encaixes, né, que as células utilizavam com as substâncias químicas para poder haver essa comunicação. Mas o objetivo era com relação a gerar esse medicamento que pudesse ser usado no combate às drogas. E ela
das células que se conheciam, que aceitavam essa conexão com a substância da cocaína. Só que ao fazer isso, ela começou a pesquisar outras coisas que pudessem dar respaldo para a sua linha de raciocínio. O sistema imunológico foi um deles. Porque fica evidente que há uma comunicação química, né, diante de tudo que a gente conversou até aqui. Agora, o fato muito bacana, assim, eu não sei se é verdade, que eu pesquisei, disse que ela só não ganhou o prêmio Nobel por essa pesquisa, porque ela foi traída por um dos pesquisadores que acabou fazendo isso como se fosse pertencente a ele. Não sei se é verdade, não vou dar crédito sem ter certeza, mas aparece essa questão no material que se pesquisa. Mas enfim, o que ela descobriu? Isso é surpreendente, isso mexeu com os meus conceitos, não sei se com de todos vocês, mas com os meus mexeu muito. Ela descobriu que todas as células do nosso corpo, todas elas, sem exceção nenhuma, qualquer célula que você imaginar do nosso corpo, tem receptores para todos os tipos de hormônio produzidos em qualquer outra parte do nosso organismo. Então não importa se aquela química orgânica foi produzida na suprarrenal, na tireoide, se foi na pineal, não importa. Qualquer célula do nosso corpo entra em comunicação com os hormônios produzidos com o corpo em qualquer lugar que isso acontecer. Então, se eu tiver um disparo de adrenalina, por um motivo qualquer, não vai ser só o músculo que vai reagir a isso, me deixando capaz de reagir ou fugir. Vão ser todas as células do corpo que vão perceber isso. Há uma conexão completa e inteira do nosso organismo com esses marcadores químicos que nós estamos falando. Bom, agora a gente vai começar a entrar no assunto que é a nossa conclusão, né? Se nós podemos dizer, se nós cientificamente, que tudo está interligado, que tudo se comunica, o nosso cérebro emite ondas, emite pulsos do sistema nervoso, as nossas células comunicam umas com as outras, tudo está interligado, tem que haver em algum lugar alguma evidência disso que a gente teoricamente está confirmando, alguma coisa que seja compreensível para nós leigos. E aí eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, todo mundo deve conhecer, herpes labial. O herpes labial, hoje se estima que 90% da população tem. Você imagina, se a gente saísse na rua, de cada 10 pessoas que a gente tirasse, 9 estivessem com um ferimento na boca. De cada 10, 9. Acho que esse hábito brasileiro dos 3 beijinhos acabava, né? Agora, por que não é assim, já que 90% tem? O sistema imunológico não permite que aconteça. Agora, vocês podem recorrer a memórias, vocês vão lembrar, eu pelo menos me lembro de vários casos, de pessoas do convívio com a gente que passam por uma situação de estresse, passam por uma situação de desgaste, passam por uma situação chata. Isso era muito comum na época que eu dava aula, final de semestre, e a turma não aparecia alguém com a herpes assim, ou quando tinha alguém na empresa, também é muito atenção, aquele estresse acabava fazendo que o herpes surgisse. Então, assim, é uma evidência da influência direta do estado emocional, estado de espírito da pessoa ali. Vamos pegar mais um exemplo agora, esse mais detalhado. A tristeza. Se herpes 10% da população que escapa, a tristeza ninguém escapa, né? Todo mundo em algum momento esteve triste. O processo de tristeza, quando ele se instala, ele vai numa progressão. E ele gera um ciclo de produção hormonal em cadeia, que o hormônio vai tentando equilibrar os funcionamentos, a fisiologia, né? O que ocorre? Nessa cadeia de produção de hormônio que a tristeza provoca, chega num ponto que vai provocar na glândula suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem no fígado, a produção de um hormônio chamado cortisol. Cortisol, isso é fácil, qualquer pessoa da área de saúde, aí, não precisa ser um especialista nessa área, vai te dizer que a relação é direta. Aumentou a quantidade de cortisol no seu organismo, à medida que aumenta, a sua imunidade desce proporcionalmente. Quanto mais cortisol, menos imunidade. E o que está promovendo a produção de cortisol
Tristeza. Tristeza. A gente acredita, é muito comum, né, de pensar que o estresse ele é produzido só por esse ritmo de vida que a gente está acostumado. Estou estressado, estou cansado, minha vida está uma correria. Mas não é só isso o estresse. O estresse tem muitas outras razões, né? Uma evidência de que o cortisol funciona assim, vocês devem lembrar que quando a pessoa faz um transplante de órgão, o principal risco que ela corre é uma rejeição. O que rejeita o órgão? O que rejeita o órgão é o sistema imunológico. O sistema imunológico entende ele como algo invasor, que não faz parte do organismo, e começa a atacar esse órgão até matá-lo. Ele morre funcionar. O que os médicos dão para a pessoa que fez o transplante? Corticoide. Então, corticoide inibe a ação do sistema imunológico. Então, assim, é uma coisa muito conhecida por todo mundo, né? O estresse, a questão do estresse é que ele não ocorre exclusivamente por esse ritmo de vida, pela correria, pelo cansaço. Não, o estresse ele ocorre em qualquer situação que você fica exposto de forma intensa e além do limite, né? Isso acontece com a mágoa, isso acontece com o rancor, isso acontece com a falta de perdão, isso acontece com todas essas atitudes, com o orgulho, com o egoísmo, tudo isso provoca estresse. Pensa quando você está magoado com uma coisa e você não consegue perdoar a pessoa que te provocou aquela mágoa, e você fica ali relembrando aquilo, revivendo aquilo, remoendo aquilo constantemente, né? Isso vai te levar, sem dúvida, ao estresse e a produção desses hormônios que não são benéficos para o sistema imunológico. É assim que funciona. Isso é assim com o medo, isso é assim com a ansiedade, isso é assim com todos esses processos que eu estou dando mais destaque aos aspectos morais, porque é que a gente vai desenrolar. Bom, eu acredito que com isso tudo que a gente viu aqui, é possível já que a gente afirme sem sombra de dúvida e que é real, né? É científico, que a nossa vontade, a nossa atitude, a nossa postura, a forma como a gente percebe, como a gente se emociona, se relaciona com isso, como a gente crê, isso tudo tem influência direta na qualidade da nossa ação do sistema imunológico. Isso é imediato, assim, não dá volta, né? A gente já sabe disso. E se é assim, se a gente já viu tantos exemplos de como funciona negativamente, deve também haver uma recomendação em algum lugar na doutrina que diga, bom, o que eu faço para evitar isso? Assim, de forma bem clara. E aí, no livro Ação e Reação, que é do mesmo autor, André Luiz, capítulo 19, um personagem ali, uma pessoa, um orientador, está explicando para o André Luiz que, apesar da pessoa, quando encarna, ela já tem ali no seu perispírito determinados traços que vão ao de uma patologia, de alguma coisa, isso está associado também ao hábito que ela pode mudar e daí se livrar disso. Então, ele coloca que, ao mesmo tempo em que tem ali a possibilidade, um marcador genético, por exemplo, para que ela desenvolva um câncer, ela também tem no seu próprio organismo um conjunto de alimentos próprios, que é isso que a gente acabou de ver, esse sistema imunológico, que atua evitando. E que isso é potencializado, olha que bacana, que o sistema imunológico ele é potencializado a sua máxima capacidade com 4 coisas. E ele fala que coisas são essas. Essas coisas são oração, disciplinas retificadoras, resistência mental e serviço ao próximo. Simples assim. Tem curiosidade? Tem novidade nisso? Se a gente não tem, a gente já sabe, porque no fim das contas, né? No fim das contas, todo antídoto que o mal requer de nós é o bem. Basta o bem como antídoto para tudo. Isso que está descrito aqui, oração, disciplina retificadora, resistência mental e serviço ao próximo, o que é no fim das contas? O que nós estamos ouvindo falar desde que a gente precisa fazer? Autoconhecimento e reforma íntima. Autoconhecimento é você listar o que é que você precisa melhorar, e reforma íntima para poder fazer que isso flua, né? É a reforma íntima associada ao autoconhecimento para que a gente consiga, então,
encontrar o caminho de potencializar a ação do nosso sistema imunológico. Bom, Dene, se existe elemento filosófico para que o mal proceder, o desvio moral, interfere negativamente no nosso sistema imunológico, e agora você apresenta um elemento filosófico dizendo que a postura positiva, a reforma moral, atua positivamente, deve ter elemento científico, senão alguém vai... E aí eu me deparei com um artigo de um professor israelense chamado Yohan Barak, não sei se está certa a pronúncia, também infelizmente só em inglês, mas é um artigo de 4 páginas, você consegue traduzir na própria página, é só procurar pelo nome dele, e olha que título, só ele basta. O título é Sistema Imunológico e a Felicidade. O que ele faz nesse estudo? O que ele mostrou nesse artigo? Que é possível identificar marcadores bioquímicos naquelas pessoas que têm uma vida associada ao bom humor, propósitos espiritualistas. Não está falando de religião. E não, quando ele fala bom humor, não está dizendo a pessoa piadista. Não é isso. O bom humor é o equilíbrio no humor dela. Aquela pessoa que não tem baixo, que uma hora está cercada de gente contando piada e outra hora está enfiado na depressão em casa. É a pessoa que é mais estável, tem aquele humor mais equilibrado. E o propósito, não necessariamente uma religião, essa percepção dessas coisas assim. Muito interessante é que muitos desses cientistas que estão em linha de pesquisa, eles estão deixando muito claro no próprio material, nos livros, nos artigos, que eles não acreditam em Deus. Eles continuam sendo materialistas, eles continuam sendo ateus, mas eles não conseguem mais negar que a pessoa carrega tem interferência direta na qualidade do sistema imunológico que ela tem. Então, assim, para a gente finalizar essa linha de raciocínio, eu recortei um pedacinho que está lá em Evolução em Dois Mundos, que diz o seguinte: a proposta do Cristo nos leva à imunologia perfeita. Olha que maravilha. Vê se não faz sentido agora. Se nós, espíritos simples e ignorantes, começamos lá bilhões de anos atrás a animar, a governar pequenos organismos simples para aprender o automatismo fisiológico, dominando essa capacidade de imunologia e os outros sistemas todos, mas como hoje a gente está dando foco nisso, aí em determinado momento nós passamos a animar um hominídeo, um Homo sapiens, nosso sistema imunológico já é mais capaz, mais sofisticado, vai evoluindo. Daqui para frente, com o nosso progresso moral, com o objetivo de chegarmos no ensino, naquele padrão, modelo e guia que desceu, o nosso sistema imunológico é junto. Lógico que os corpos serão muito mais sutis, tudo isso é muito diferente daqui para frente, mas isso é evidente, é o caminho da proposta de Jesus que vai tornar o nosso sistema imunológico perfeito, sem falha, harmonioso, sob domínio, sob controle completo de todos nós. Bom, ficou faltando então, para eu cumprir o programa inicial que a gente falou, de encontrar, porque até aqui eu vim o seguinte, eu vim buscando elementos científicos e elementos na doutrina que concordassem, tanto que deficiência moral repercute em doença, em deficiência do sistema imunológico, ganho moral repercute em maior eficiência do sistema imunológico e mais saúde. Nós espíritas sabemos, na base e causa fundamental de toda doença, tem um aspecto moral a ser trabalhado, né? Não é novidade, mas a forma de apresentar é que muda tudo, né? A forma de juntar essas informações pelo menos me deu uma visão muito diferente do sistema imunológico. Então eu vim fazendo essas coisas, buscando elementos científicos e elementos da doutrina. Faltou, lá no início eu falei, buscar na segunda e na primeira revelações elementos que também dessem a direção, mas que estavam lá, escondidos embaixo daquela simbologia do Velho Testamento, daquela forma de da época de Jesus, 2000 anos atrás, para falar essas coisas da forma que a gente está falando agora. Então, mas se verdade, tem que haver coerência, porque as revelações fazem um conjunto, né? Fazem um conjunto. Encontrei 4 elementos, 2 do Velho Testamento e
dois do Velho Testamento, dois do Novo Testamento, Velho e Novo, que assim, fica até engraçado o quanto que são claros, né, agora, depois disso tudo, ler isso aqui. O primeiro deles está em Salmos, só lembrando que eles foram escritos em torno de 1400 anos antes de Cristo, no Velho Testamento, segundo livro da Bíblia. O que está lá? Olha que bacana. Está dizendo assim, numa frase só: sara os quebrantados da alma e assim liga-lhes as feridas. Salmos 147, versículo 3. Desse jeitinho. Muito direto, né? Não tem curva, manda direto a mensagem. Outro, esse é excelente, Provérbios. Assim, eu achei muito mais, mas eu acho que esses 4 aqui são perfeitos, assim, porque não tem curva na conversa, né? Provérbios, sensacional também. O coração alegre serve de médio, mas o espírito abatido fará secar até os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Sensacional. Né? Dava para servir de tema da nossa ideia de como que o sistema imunológico está completamente ditado pelo nosso ânimo, pelo nosso estado ético-moral. Aí vamos para mais perto, Novo Testamento, Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha, confessar as vossas culpas e orar uns pelos outros é realmente, claramente, perdão, né? Eu me aproximo de alguém, confesso a minha culpa, ele confessa a culpa, nós rezamos juntos uns pelos outros, que nós estamos fazendo, perdoando. E aí complementa. A oração feita por um justo tem seus efeitos. Tiago 5,16. Mais uma vez, mensagem clara, que o progresso moral, a evolução moral segundo a própria de Jesus, coerente com a revelação com a segunda revelação e com a terceira, que é o Consolador prometido, o nosso aspecto moral tem influência direta na ação do nosso sistema lógico. E aí, para confirmar não só a mensagem, mas que Jesus tinha bom, como eu falei lá atrás, não era um piadista, mas de bom humor. Tem uma passagem, isso está em Mateus 9, versículo 2, em que Jesus está ali naquele processo de ensinamento dele, de exemplo e tal, e vem um grupo transportando um paralítico numa cama improvisada, uma maca improvisada, né? E eles chegam esse paralítico próximo de Jesus. Nós, gente, olhando essa cena, sabemos que um paralítico chegando numa maca próximo de Jesus está querendo cura, quer sair daí andando, né? Isso é óbvio, e é óbvio que Jesus também sabia disso. Mas ao invés de dizer, levanta e anda, como ele fez algumas vezes, Jesus, cheio de um bom humor, disse assim: tem ânimo, meu filho, seus pecados são perdoados. O paralítico de saber de perdão de pecado, ele queria andar, né? Mas a mensagem também está clara, que aquele dano físico em que ele se encontrava era fruto de uma origem moral, né? E o nosso sistema imunológico é completamente sujeito a isso. Nós estamos chegando aqui pertinho do nosso limite de tempo, então eu quero agora, com essa informação toda que nós compartilhamos, né, que eu pesquisei e trouxe para a nossa conversa, fazer um último raciocínio, assim, que cada um responda para si mesmo. Esse momento que nós estamos passando de pandemia, ele é um momento em que está gerando uma repercussão muito grande, principalmente de medo, né, e estresse. E será que nós estamos, principalmente aqueles que abraçaram já a doutrina ou uma outra forma de crença, seja qual for, será que nós estamos coerentes com esses pensamentos do Cristo, que nós devemos estar voltados para o bem? Vamos fazer uma proporção rápida aqui. A taxa de mortalidade desse vírus, uma média mundial, em torno de 5%. Alguns países mais, outros menos, mas em torno de 5%. Então, de cada 100 pessoas que contraem confirmadas, 5 se encarnam. Será que nós dedicamos 5% do nosso tempo a esses casos de desencarne, a motivos, como aconteceu, onde foi, com quem foi, se tem na cidade, se tem alguém próximo a nós, se tem alguém que eu conheço, se o fulano de tal famoso contraiu e desencarnou? Será que é 5% do nosso tempo e nós estamos gastando 95% do nosso tempo, lembrando daqueles 96 pessoas que contraíram e o sistema imunológico respondeu prontamente e ela se recuperou? O que fez a diferença para essas pessoas que têm
imunológico capaz de enfrentar o vírus, que tipo de atitude que elas tiveram, como que elas são em relação ao humor, será que no ambiente dando tanta atenção ao pessimismo, será que elas estão sentindo tanto medo? O medo só nos deixa pronto para duas coisas, fugir ou combater, só isso. E essa proposta está muito longe da proposta de Jesus. A proposta de Jesus é permanecer e cooperar, não é fugir ou combater, né? Então, era isso que eu tinha a apresentar. O meu convite é para todo mundo refletir com relação à postura que está tendo com relação, não só a esse momento, mas o tempo todo da vida. Se nós estamos tentando ser mais otimistas, se a mensagem de Jesus encontrando em nós algo firme, sólido para colocar em dia a dia, ou se é uma coisa que vai, estudo, assisto uma palestra, leio um livro, ou se interfere na minha ação real a cada dia, na idade. A pandemia maior que a gente está vivendo, na minha opinião, sem dúvida, é a de medo, né? A gente tem mensagens aí de grandes mentores da humanidade dizendo que nós precisamos ficar muito atentos com isso. Não faça a gente se associar àquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que têm o propósito de gerar prejuízo para a humanidade. Então não vamos deixar que isso interfira, que a gente seja capaz de fazer o melhor de acordo com os ensinamentos de Jesus. Bom, nós chegamos no nosso tempo limite. Mais uma vez eu vou convidar todos para a gente fazer uma oração juntos, né? Agora para agradecer e finalizar. Então vamos com essa emoção, nossa inteligência, nossas sensações, todas nesse propósito de bem, de paz, juntar essas nossas idades, esses nossos potenciais do Espírito, focando no otimismo, reconhecendo que essa nossa pequena fauna orgânica é comandada por essa potência do Espírito, como chamava Leon Denis, e que nossa idade, nossa confiança em Deus mobilize esses nossos pequenos amigos para que garanta a nossa segurança e eficiência do nosso sistema imunológico, mas não só isso, também emanando a volta para os nossos companheiros, para a nossa família, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho, para os cidadãos da nossa cidade, do nosso país e do nosso orbe, para que a gente seja, então, como pequenos organismos no nosso corpo orgânico, agentes no corpo orgânico do planeta, nesse organismo vivo que nos dá a oportunidade da experiência na matéria, com o objetivo da evolução moral. Que em momento nenhum deixemos que o medo e o bombeio de informações supere a nossa convicção de que somos mergulhados, preenchidos, costos pelo amor do nosso amado Criador. Não importa se ao pensar nele eu o chamo de Deus, de Pai, de Mãe, de energia, de autor da vida. O nome não importa. Há um que internamente, que intimamente concentre e se encontre com Deus, porque nós não precisamos de intermédios. Que nesse processo, o nosso exemplo, nosso guia, nosso Deus, seja sempre Cristo. Sejam sempre aqueles grandes mestres que estiveram em nosso planeta, deixando ensinos e exemplos que nos guiam em todas as ocasiões.
esses mestres deixaram material e informação na religião, na filosofia, na ciência, todas as formas de pensamento humano. E nós devemos lançar mão disso, devemos lançar mão disso, para viver melhor. Cada um naquilo que foi chamado a contribuir na sua vida, na vida da sociedade, fazendo o melhor, sendo pessoas de bem, distribuindo o Evangelho de Jesus no exemplo, distribuindo o amor do nosso Pai no afeto, no carinho e não com medo. Que os nossos mestres, os nossos mentores coletivos e individuais continuem nos inspirando, continuem elevando a nossa vibração, nós sejamos agentes do bem e da paz. Agora sim. Graças a Deus.